Paciente, 39 anos, aproximadamente 83 quilos, 1,79 metros de altura. Deu entrada no hospital 8h20 da manhã, vítima de colisão moto com moto. Esse paciente foi trazido pelo Corpo de Bombeiro em prancha rígida e uso de colar cervical, apresentando ferida corto-contusa em região axilar direita e cianose de extremidade superior direita. Negava comorbidades e alergias. ABCDE, paciente viária pérvia, taco pineico em ambiente, saturação periférica 97%, hidratado normocorado, apresentando a cianose em extremidade superior direita, membro superior, anictérico, afebril, sinais vitais, pressão arterial de entrada 140/80, 110 de frequência cardíaca, frequência respiratória aproximadamente 22 incursões por minuto, eletrocardiograma, um ataque cardíaco sinusal, Glasgow de 15, realizado de tomografia de crânio, cervical, abdômen e pelve sem alterações, tomografia de tórax apresentando fratura cominutiva em escápula direita e terço distal de clavícula direita, TC contrastada, uma aparente lesão de subclávia direita e fraturas em húmero distal e em antebraço direito. Um paciente asa 1 sem impeditores de via aérea difícil, Malampate 2. O relato pela cirurgia vascular, feita incisão infraclavicular com extensão para sulclavo peitoral, identificada lesão em plexo braquial e artéria axilobraquial direita, feito reparo com enxertia de veia safena magna e realizada anastomose termolateral, com axilobraquial. A entrada do paciente em sala foi às 9h20 da manhã, a cirurgia iniciada às 10h30, feita a revisão da hemostasia, Gelco 16, monitorizado com eletro, oxímetro de pulso, pressão arterial invasiva, capnografia. A indução, oxigênio a 100%, fentanil 150 microgramas, 120 de lidocaína, 20 mg de atomidato, succinilcolina 80 mg, realizada intubação com tubo 7,5. A manutenção com sevoflurano 1,5 a 2 can, FO2 de 50%, bloqueio neuromuscular com cisatracúria, puncionada a artéria e veia femoral esquerda e mantida uma noradrenalina intermitente, aproximadamente 0,1 micrograma quilo minuto. Nossa ficha, tentamos deixar aqui a pressão arterial média entre 70 e 90 milímetros de mercúrio. As gasometrias aqui inicial de 11,40, hematócrito inicial de 35,4, hemoglobina de 11,5, corrigido aqui cálcio, glicemia, o segundo hematócrito de 26,1, hemoglobina de 8,4, hematócrito no final da cirurgia, hemoglobina de 10,7, hematócrito de 33,2. Duração total da anestesia de 7h30. Reposição volêmica total com 3.500 de cristalóide, 2.500 de Ringer, 1.000 de fisiológico. Repostos 2 concentrados de hemácias, total infundido de 4.100 ml. Débito urinário 1.100, maior que 0,5 kH. E vamos agora para as discussões com o Dr. Flávio. Bom dia a todos. Enquanto eles trocam a apresentação aqui, a gente vai, só para a gente relembrar, primeiro agradecer ao convite e segundo, né, para a gente poder rever algumas coisas, né, que estamos falando de reposição volêmica relacionado às cirurgias oncológicas em casos específicos, né? Então, agora nós estamos focando em trauma. Como a gente pôde ver no caso, o nosso caso é um politraumatizado com uma lesão vascular, né? Foi feita uma indução, a gente tem aquelas limitações da parte do trauma por causa do caso emergencial, né? A gente está num plantão às vezes tranquilo e de repente, chegou
uma colisão de moto, tal, uma lesão, aí a lesão vascular. E eu acho que esse tipo de lesão vascular é uma das mais complicadas, né? Porque depende muito do cirurgião, a forma como ele aborda. Eu já fiz algumas anestesias para esse tipo de lesão, e algumas com sucesso, e provavelmente acho que 3 com insucesso. E das 3 com insucesso, normalmente esbarram muito na técnica do cirurgião, né? Se ele entrar diretamente no foco de onde está sangrando, sem fazer o isolamento da artéria e da veia, reparado com fita cardíaca ou alguma outra forma, e ele deixar esse sangramento contínuo, a gente sabe que o choque se perpetua e a gente não consegue segurar esse paciente, não tem reposição volêmica que dê. Então, para a gente começar, né, a gente vai ver que essa relação com o cirurgião é bastante importante, né? Então, só para a gente rever aqui alguns dados. Lembrar que a hemorragia incontrolável é uma das principais... Onde é o laser point? No meio? Tá. Lembrar que a hemorragia incontrolável é 30% a 40% das causas de morte no trauma, né? Nós estamos numa faixa etária importante, que é a de pacientes produtivos, né? A faixa de pacientes produtivos. A gente lembrar sempre que no trauma o tempo é extremamente fundamental. Lembrar sempre que nós temos que trabalhar em equipe, né? Não podemos esquecer que a comunicação entre o cirurgião e o anestesiologista determina a saída desse paciente depois. Bom, então como é que a gente, começando a discutir algumas coisas, né? O choque hipovolêmico, como é que estaria aquele nosso paciente no momento da entrada? Ele chegou numa classe 2, né? Ele ainda tinha uma pressão normal, suportou uma indução convencional para trauma, inicialmente uma reposição volêmica com cristalóide. Depois, dependendo, só para falar, dependendo da exploração do cirurgião, né? Ele provavelmente chegou a uma fase que precisou do sangue, né? E é um dos fatores que a gente fica muito difícil de quantificar no trauma, se a nossa reposição volêmica está satisfatória ou não, né? Bom, o que a gente tem preconizado no trauma? Estabilizar os sinais vitais, sempre estratificar de acordo com a gravidade, primeiro a lesão grave, no caso era uma lesão vascular. O nosso objetivo é otimizar a volemia, débito e ácido básico, né? Então, o que a gente precisava era parar a hemorragia. Então, sempre a nossa ressuscitação volêmica, que era inicialmente uma ressuscitação volêmica alargada, que se fazia muito volume, hoje em dia não é mais assim, né? A gente deve fazer uma ressuscitação volêmica que mantenha uma pressão arterial em torno de 80, 70, 90, no máximo de pressão sistólica, justamente para que essa reposição volêmica não retorne a pressão ao nível normal e o doente volte a sangrar novamente e perdendo fatores de coagulação, perdendo outras coisas importantes. Então, a gente faz uma reposição volêmica mínima até chegar ao controle da lesão vascular. Então, esse paciente chegou a ter uma perda quase de meia volemia. Revendo aqui a volemia dele, né? Ficou em torno de 5.600. Ele teve uma perda, da terapia com fluido, né? Só para a gente relembrar. A gente não pode, depende muito da quantidade e da qualidade do fluido usado. A temperatura no trauma, a gente acaba infundindo muito líquido. Às vezes a pessoa traz até aquela caixa de soro. Tem uma caixa de soro aqui já que vocês estão usando muito, vai sangrar muito, então deixa aqui. Mas não é para ser usado dessa forma, né? É para ser aquecido, isso é bastante importante. A quantidade e a qualidade a gente vai discutir, mas creio que o que a gente usou, né, que foram justamente os cristalóides com um pouco da reposição com sangue mesmo, foi o ideal para ele.
Só para a gente relembrar que essa hipoperfusão com edema celular, acidose lática, leva à perpetuação da resposta inflamatória sistêmica, causando morte celular. Esse aqui é um dado, é do lactato, é diferente do que a Ana falou, né? O lactato ele é bastante importante, mas isso está voltado para o trauma. Eu sei como é o caso da cirurgia eletiva, a gente faz manutenção com vasopressor. Isso às vezes dá alteração do lactato, mas não necessariamente é hipoperfusão. É diferente daqui, né? Aqui nós estamos numa lesão aguda, o paciente está sangrando, então o lactato, o que tem de desfecho é relacionado à normalização do lactato, dependendo do tempo, 24, 48 ou mais de 48 horas, e a sobrevida. Então, se você normalizar esse lactato em 24 horas, a sobrevida no trauma é em 100%, em 48 horas, até 48, 77,3%, e mais de 48 horas, a sobrevida de 13,6%. Então, é bastante importante nós adequarmos isso. E como é que a gente vai fazer essa reposição, né? E como a gente vai seguir nessa reposição? Bom, o que estava de mais atualizado até alguns anos atrás ainda era, nesses sangramentos do trauma maciço, você fazer a reposição com concentrado de hemácia, com plaqueta e plasma na mesma proporção. Esse é um modelo dos Estados Unidos, né? Um modelo onde lá é bastante fácil eles terem todo esse material disponível, esse hemocomponente, e normalmente a gente não tem essa disponibilidade aqui no Brasil. Mas a gente acabou seguindo com o concentrado de hemácia, o cristalóide, o plasma e a plaqueta acabou não conseguindo ficar disponível até o momento da solução do caso, né? Bom, o que a gente tem aqui de mais atual que eu trouxe para vocês de hemoderivados? Lembrar que o que está entrando naquele modelo anterior de 1, vai entrar mais um 1, que é o que está mudando agora os prognósticos, né? Eles têm mostrado nos estudos, nesse criostat, um dos estudos, onde você está preconizando o crio precipitado entrar já nessa reposição volêmica do trauma, para poder, já como empírico, independente da dosagem do fibrinogênio. O que a gente tem de atual também, o fator 7 recombinante, já está chegando à conclusão que ele é bastante caro para o seu uso, né? E por ser caro, ele só está indicado nos casos refratários. Tá? Esse é um outro estudo, Matters 2, que ele fala sobre, ele analisou o transamin, junto com o crio precipitado, 3 grupos. Um grupo só com transamin, um grupo só com crio precipitado, um grupo com crio precipitado e transamin, e um grupo sem nada. E das mortalidades, a melhor mortalidade foi com um grupo só de crio precipitado, que ficou em torno de 12%, sendo a pior foi sem nada, que chegou a 21%. Então, esse está praticamente defendendo a participação do crio precipitado empírico. E esse daqui eu acho que é o que a gente tem mais de mais importante, mais recente, né? Que é o uso do complexo protrombínico, né? Que tem um concentrado de fatores de coagulação, dependente de vitamina K. O 2, 7, 9 e 10, né? Que seria a disponibilidade para ser reposto e que estão mostrando alguns benefícios em vez de diminuindo a necessidade de hemoderivados e sim corrigindo. Bom, e o ideal, com certeza, é sempre a gente trabalhar com a tromboelastografia na hemorragia aguda, mas ainda falta um pouco de tempo até a gente chegar a esse momento. Bom, aqui é só para a gente lembrar, já vou concluir, né, que a tríade letal da acidose, hipotermia, a coagulopatia, se a gente não entrar
para resolver essa parte da coagulopatia, a gente não tem um bom desfecho. Só o que eu estava falando já, da acidose, hipotermia e coagulopatia. Bom, era isso que eu tinha para apresentar.